Oi, tudo bem? Espero que sim. Que essa meditação seja bênção para a sua vida, que essa meditação possa trazer não apenas a reflexão, mas a adoração a Deus que sabe e pode todas as coisas, a Deus que é soberano em tudo, até mesmo nessas circunstâncias difíceis que estamos passando. Deus continua sendo Deus. Não esquece disso. Antes da meditação, vamos louvar o nosso Deus? Então vamos lá. Não sei o que para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti, me escolheu. Chamaste meu nome e compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono por ti. Diga ao Pai. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Muitas pessoas questionam o porquê Deus permite tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta maldade. Porque Deus permite o pecado na humanidade. Como se
fosse vontade de Deus o sofrimento ou a desigualdade. Na verdade, alguns questionam até a existência do próprio Deus em face dessa realidade que vivemos. Essa posição tem um nome filosófico que quer dizer que é ceticismo. Ceticismo é a descrença em Deus ou a descrença na justiça, na soberania, no amor de Deus. Máximas como: se Deus é amor, porque Ele permite tanta dor? Se Deus é justo, porque Ele permite tanta desigualdade, sofrimento de crianças, de idosos, enfim, tanta maldade por aí? Um texto bíblico que nos ajuda a entender essa questão da responsabilidade pelo pecado está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39. E o texto diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Observe que esse texto traz para o homem a responsabilidade das suas práticas. Pelas suas práticas. Observe que esse texto mostra que o homem ele tem liberdade de escolha. Então, se ele tem que se queixar, que se queixe por aquilo que ele tem feito, pelo seu comportamento, pelas suas ações. Agora, ainda assim, alguns dizem, mas tem muita coisa que acontece que independe da minha vontade, eu herdo muitas coisas, é resultado de práticas de outras e eu sofro as consequências. Aí nós precisamos também ir para a palavra de Deus, a fim de encontrarmos resposta para este questionamento. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, nós lemos assim: portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Esse texto aqui em Romanos, no capítulo 5, ele fala sobre a origem do pecado, como mesmo entrou na humanidade, e ele fala sobre a realidade de que a descendência daquele que pecou sofre as consequências do que ele praticou. No caso aqui está falando de Adão, o primeiro homem, Adão e Eva, o primeiro casal, feitos por Deus, com livre-arbítrio, com vontade própria, com capacidade de escolha. Nunca esqueça, se temos capacidade de escolha, é porque podemos escolher o que é bom. É porque podemos escolher o que é certo. Seria ridículo e contraditório Deus dar capacidade de escolha, mas não nos capacitar para escolhermos bem. Então, infelizmente, as escolhas erradas são resultado da vontade soberana da pessoa, porque Deus lhe dá a condição de escolher. Bom, aqui nós vemos que através de Adão entrou o pecado, entrou a morte, e aí está incluso sofrimento, desigualdades, injustiças, enfermidades e tantas coisas com as quais nós convivemos e não gostamos, não nos acostumamos e protestamos e às vezes achamos injusto, viu? Então, observe que ele pecou e a descendência dele sofreu as consequências. É só dar uma olhadinha lá em Gênesis, nos seus primeiros capítulos, e ver o resultado da queda e da desobediência. Mas, assim como através de um só homem entrou o pecado na humanidade, também através de um só homem entra uma nova oportunidade de uma nova vida, do renascimento e da libertação do poder do pecado. Aqui mesmo no capítulo 5 de Romanos, nós temos alguns versículos que nos mostram esta verdade. Primeiramente, eu quero ler o versículo 10. Olha o que ele diz: pois se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus morreu na cruz, pagou o preço do pecado lá original, lá de Adão, nos dando a libertação desta maldição que caiu sobre nós, descendentes de Adão. E não apenas deste pecado, mas também Jesus pagou o preço dos nossos pecados, dos atos da nossa vontade, do nosso querer, das nossas escolhas. Então não há injustiça
em nós, como descendentes de Adão, sofremos as consequências, e a justiça no amor de Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, nos dando libertação, nos dando a salvação. Olha o que diz o versículo 19, aqui mesmo desse capítulo 5 de Romanos. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, Deus, soberano e maravilhoso, nos criou como seres de vontade própria, sabia que iríamos pecar, sabia que a sua criação especial, aquela criação que após ter sido feita, houve a expressão muito bom, lá no relato da criação de Gênesis, é isso que lemos, nós vemos que aqui Deus já proporcionou desde a eternidade um meio para a restauração, um meio para o renascimento. É isso, né? Quando nós entregamos a vida para Jesus e cremos nele, nós nascemos de novo. Então o pecado, tão avassalador, tão destruidor, não tem mais poder sobre nós, não somos mais escravos dele, somos libertos e agora com Cristo podemos ter resgatada a liberdade e capacidade de escolha que foi contaminada após a queda. É importante entendermos isso. Depois da queda, as escolhas humanas foram impregnadas pela desobediência, pela natureza pecaminosa, e aí o ser humano passou a escolher de forma errada. Como cristãos, podemos escolher de forma certa, porque temos Cristo, porque temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, houve desobediência, houve maldição, houve obediência, houve libertação. Adão e Jesus. Lá no livro de Hebreus, nós vemos Jesus sendo chamado de segundo Adão, quer dizer, aquele segundo ser humano, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Nós vemos através do segundo Adão uma nova criação, uma criação espiritual, porque física, esse corpo mortal que ainda sofre os efeitos da maldição, ele é pó e ao pó voltará. E aí entenda, voltamos ao pó por doenças, por a realidade da vida aí passando, mais células morrendo do que nascendo. Isso é natural e será assim enquanto este mundo for como é. Num novo mundo, numa nova criação, as coisas vão mudar. Nós temos a eternidade onde a morte não vai mais nos alcançar. Mas enquanto estamos aqui, tem essas consequências que Deus manteve. Porque a vida que Jesus veio resgatar é a vida espiritual principalmente, aquela vida eterna, aquela vida para sempre e sempre com Deus. Em lugar de falarmos por que tudo isso, devemos louvar a Deus que mandou Jesus para mudar a situação. Devemos reconhecer a soberania de Deus e louvá-lo pela maneira como Ele nos fez. Seres de livre-arbítrio, seres com vontade própria. Então, se você se queixa, queixe-se dos seus próprios pecados. Ok, eu não pequei, não fui eu que causei essa situação. Então, que você possa entender que Deus te dá forças para vencer ou para suportar, para permanecer firme, para acreditar, para descansar e para entender que esta terra, lembra, também foi amaldiçoada e ela não é mais um lugar bom para se viver para sempre. Ela produz cardos e abrolhos numa linguagem antiga da Bíblia corrigida, ela produz espinhos, ela não é uma terra mais propícia para ficarmos nela para sempre. Esse corpo, pó, voltará ao pó. Enfim, tudo foi destruído pelo pecado, podemos falar assim, pela desobediência. Então temos que focar na nossa vida espiritual, na nossa alma, na nossa vida com Deus. Confie, acredite, descanse, louve o Senhor de todo o coração. Tá bom? Eu quero orar por você.
Amado Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta vida que me vê e me ouve nessa simples e breve meditação, para trazer conforto a esse coração que talvez esteja incomodado por ver tanto sofrimento e esteja questionando por que Deus não faz nada a favor. Ó Deus, que essa vida entenda que o Senhor já fez, quando enviou seu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço do pecado. Que essa vida se abrigue no teu amor, descanse em ti, sabendo que o Senhor é Senhor e sabe todas as coisas. Que não seja um conformismo de alguém que está inconformado, mas que seja uma crença de alguém que está confortado em Ti. Eu peço a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tchau. Deus abençoe.